Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, eu gosto muito de utilizar a linha do tempo do professor Sabá, porque ele traz a complexa relação jurídico-tributária, está lá, isso aqui lá no Milhão Digital, onde nós temos desde a hipótese de incidência, e aí a gente passa pelo fato gerador da obrigação tributária, que nós vamos ver também o posicionamento dentro da legislação, tá? Com certeza vocês já sabem dele, claro, né? Já viram isso lá no CTN. Vamos logo em seguida para a constituição das obrigações tributárias, né? Das obrigações tributárias, a gente chama de OT. Só que nós já temos o crédito definitivo, nós já temos o crédito tributário? Não, certo? A obrigação tributária apenas ela une o sujeito ativo ao sujeito passivo em função do fato gerador. O fato gerador é o pessoal fizeram uns memezinhos, né? É o momento que une, vincula o sujeito ativo ao sujeito passivo, tá? Da obrigação tributária, tipo assim, logicamente vocês sabem, né? O teto do imposto de renda, se você ultrapassa alguns centavos, vai incidir uma dos percentuais da alíquota, né, do imposto de renda. Então, é aquele momento que fez surgir necessariamente a obrigação tributária, unindo o sujeito ativo ao sujeito passivo. Nós já temos aí a obrigação tributária? Não, nós não temos a obrigação tributária ainda, porque a obrigação tributária ela depende de um procedimento do fisco, que é o chamado lançamento, né? Eu não gosto de dizer que é a inscrição, tá? Eu gosto de dizer que é apenas um lançamento, apenas um... o lançamento... Eu não gosto de dizer inscrição, porque a inscrição ela vai confundir lá com a inscrição da dívida ativa, que é lá na frente, não é bom, é apenas o registro. Pronto. É apenas o registro em sistema próprio das fazendas, municipal, estadual e federal, e aí, então, ocorre o lançamento. Só que, com essa constituição do crédito tributário, existe uma série de outros fatores que podem ocorrer, que nós podemos defender o nosso cliente, tá? E uma das possibilidades é nós termos, inclusive antes desse crédito tributário, nós temos a exclusão desse crédito tributário, certo? E aí nós vamos ver detalhadamente as possibilidades de cada uma das exclusões do crédito tributário. E, logicamente, com a constituição do crédito tributário, nós podemos movimentar também a máquina administrativa do fisco e também judicial, porque com a Constituição nós podemos ter uma suspensão do crédito tributário, mas suspender implica que volta, ou nós podemos ter uma extinção do crédito tributário. A primeira possibilidade de extinção do crédito tributário é pelo pagamento. Pagou, pagou. Mas existe todo um outro processamento jurídico, né, de ações judiciais tributárias, tá, para que nós possamos fazer com que nosso cliente não tenha ou não sofra uma carga tributária exacerbada, certo? Então, com a constituição do crédito tributário, nós temos aí, evidentemente, após defesas, etc. e tal, nós temos aí a inscrição na dívida ativa. Aí sim, nós temos a inscrição na dívida ativa, municipal, estadual, federal, dependendo do tributo, mas vamos só lembrá-los agora há pouco, daqui a pouco, tá? Com a inscrição na dívida ativa, logicamente que isso é a administração do fisco, nós vamos ver a administração do fisco lá na frente, são procedimentos administrativos do fisco, é emitido uma CDA, certidão de dívida ativa, a própria CDA já é a petição para o procurador da Fazenda Nacional ou o jurídico da Fazenda Municipal ou estadual, assine a petição e inicia, então, a ação de execução, que é exatamente para ir atrás do patrimônio do nosso cliente para que venha pagar a dívida daquele tributo devidamente constituído. Logicamente que essa ação de execução fiscal, nós vamos ver lá na frente, essa ação de execução fiscal, ela tem toda uma defesa por trás dela, nós vamos ver detalhadamente, tá? Detalhadamente, todas as possibilidades
legais, logicamente que a defesa na ação de execução fiscal é embargo de execução. Eu tenho alguns processos nesse sentido, nós vamos discutir lá na frente, até um processo de uma empresa que esse cliente disse que não queria pagar. Peraí, não posso. Está gravando, né? Não posso falar essas coisas, né? Não, Camila. Peraí. Então, existe todo um. Porque não pode. Se fosse presencial, a gente discute um negócio. Né? Então, assim, esse cliente entendia que tinha muitos direitos, então, logicamente, que a gente recorreu durante muito tempo. Infelizmente, ele faleceu. Ele já era um senhor de idade, ele faleceu, só que existe toda uma problemática aí por trás dessa dívida, que é uma dívida pouca, só uns 5 milhões de reais. Entendeu? Só uns 5 milhões de reais, originada de um débito de 60 mil. De um débito de 60 mil, mas esse débito ele é oriundo do longínquo 20 anos atrás. Tá? É um débito de um longínquo 15, 20 anos atrás, logicamente. Então, esses 60 mil geraram hoje. Olha o áudio aí, Maria Clara. Esse débito. Desculpe, Maria, só para poder ter uma interferência, mas pode interromper sempre. Então, gerou tudo isso aí. Mas teve toda uma defesa fiscal por trás disso aí, tá? Era o interesse do cliente, então, para isso que nós somos profissionais, para isso que nós somos profissionais dentro da legalidade. Nenhuma ação judicial ela é feita, impetrada, que a gente chama, subsidiada pelos senhores e pelas senhoras, sem uma possibilidade legal. E quando a gente fala possibilidade legal, por isso que nós estudamos e analisamos introdutoriamente o que a gente fez na aula anterior, e estamos agora, e vamos consolidá-la com as fontes do direito tributário, porque todos os nossos procedimentos, tanto jurídicos como dos senhores, das senhoras, no âmbito contábil, ele tem que ter um embasamento, a base em uma lei, em uma legislação. Isso é lógico, tá? E essa legislação, ela é considerada, logicamente, a fonte do direito tributário, a base que sustenta as nossas decisões, tanto dos senhores e das senhoras contábil, como do jurídico propriamente dito, né? Para isso, logicamente, nós fizemos aquela contextualização inicial sobre o conceito de tributo, né? Como a gente viu, tem todas as particularidades voltadas para o conceito de tributo, logicamente, né? Claro que subsidiando esse conceito de tributo, que está previsto, claro, no nosso CTN, certo? No nosso CTN, que é o Código Tributário Nacional, e aí a gente vai entender e verificar que esse Código Tributário Nacional ele foi recepcionado por uma norma de 88, que é a fonte maior do direito tributário do nosso país, né? Logicamente que essa norma maior de 88, ela validou o próprio conceito de tributo, né? Como sendo aquela prestação em dinheiro, né? E não necessariamente é uma pena, ou seja, o fisco vai atrás do patrimônio, porque você, evidentemente, ocorreu o fato gerador da obrigação tributária, porque você se enquadra em determinados requisitos, então não está aplicando uma pena, certo? E, logicamente, isso porque está instituído, está embasado na lei, né? E é cobrada, é buscada essa cobrança mediante uma atividade administrativa do fisco totalmente vinculada dentro desse contexto, né? Muito bem. Então, eu me distraí aqui com a mensagem aqui da Alana. Então, o que é que a gente vem discutindo? Exatamente esses conceitos básicos que vão subsidiar toda uma discussão mais prática, certo? À frente, como a gente viu e a gente vem verificando no nosso conteúdo, certo?
Então, eu vou trazer aqui para vocês o que vocês, evidentemente, já o sabem, certo? Não há nenhuma novidade aqui, mas só porque nós precisamos conhecer, certo? Só um minuto. Então, não é essa, deixa aqui. Eles estão indo. Então, só mostrando aqui para vocês o que vocês já o sabem, claro, né? Essa diferença entre os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, certo? Nós já vimos na aula anterior, certo? A teoria tripartite e também a teoria pentapartite da Constituição Federal, certo? Onde nós temos, claro, que dentro dessa teoria, né, dentro dessa tripartite que nós vimos, em relação a nós temos os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, certo? Só recapitulando aqui. E dentro dos impostos, é importante nós fazermos essa diferenciação. Os impostos, como sendo constitucionalmente previsto, a nossa Constituição Federal de 88, ele não há uma destinação específica, né, para o seu discurso, para os recursos, quer dizer que o ente da federação ele poderá utilizar de diversas formas dentro da legalidade, certo? Pode utilizar na educação, na segurança, certo? As taxas ela tem um vínculo específico, certo? Vinculada a um serviço público específico, como a taxa do lixo, taxa para emissão de passaporte, e as contribuições de melhorias, ela representa benefício direto aos contribuintes, né? Contribuição especial, como aqueles descontos que ocorrem necessariamente com PIS e PASEP. Agora, o que é importante nós nos situarmos, pessoal, sobre essa diferença dos tributos, e aí a gente nos posiciona dentro da Constituição Federal de 88, quando nós estudamos as limitações ao poder tributar, e dentro dessas limitações ao poder tributar, que vem, claro, fazer com que não tenhamos um Estado ou um ente da federação, município, Estado e União, exacerbado, que venha com muita sede atrás do patrimônio da população, dos contribuintes, por isso que existem as limitações ao poder tributar, e nós temos que nos posicionar dentro dessa Constituição, exatamente porque ela vai trazer todas as exceções legais voltadas para os tributos do país. Então, é um ponto da nossa disciplina extremamente importante, né? Porque vai trazer as exceções. Existem muitas particularidades nas limitações ao poder tributar que podem confundir, sempre foram questões do exame de suficiência e de concursos, exatamente quando você analisa os princípios vinculados às limitações ao poder tributar e você vê que o princípio da anterioridade ou da própria legalidade que nos traz que um tributo, um imposto, ele não pode ser aumentado ou criado para entrar em vigor imediatamente, mas somente no ano seguinte. E você vê, por exemplo, imposto de importação, imposto de exportação, o presidente da República aumentando ou reduzindo quase que constantemente dentro do nosso país. Então, isso é possível exatamente porque está previsto nas exceções, as limitações ao poder tributar, certo? Prevista na Constituição de 88. E o que é a Constituição de 88, se não uma das fontes do direito tributário? A principal fonte do direito tributário. Extremamente importante essa nossa discussão, porque ele é a principal fonte do direito tributário e nos traz de forma bastante específica, dentro dessas limitações, os entes
até onde o ente da federação pode ou não, no que diz respeito à cobrança de tributos no nosso país. Cobranças de tributos no nosso país. Então, eu estou aqui compartilhando aqui para vocês, deixa eu ver se vai dar certo. Os impostos aqui, só um minutinho. Ver se vai travar ou não. Só um minutinho, professor. Deu um tilt aqui. Então, pessoal, já adiantando que vocês já o sabem, claro, os impostos federais, nós sabemos que são, nós temos o imposto de importação, de exportação, de produtos industrializados, o IOF, que são as operações de crédito, câmbio, seguro ou relativa a tributos de valor imobiliário, o imposto de renda e o imposto, claro, chamado ITR da propriedade rural, né? Os estaduais, nós temos o ITCD, ou ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa, Mortes e Direito, um imposto bastante interessante, onde nós verificamos isso nas ações de inventário, quando há a partilha, o Estado vem, evidentemente, e quer que seja recolhido esse imposto, certo? Temos, pessoal, não sei se travou para vocês, mas aqui está dando uma interferência aqui. Não está aparecendo o slide. Está aparecendo? Não está. Porque deu está aqui processando aqui o computador aqui, não sei o que foi, estou travando. Bom, então, nós temos o ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa, Mortes e Direito. Nós temos, quanto a esse imposto, pessoal, temos que ter algumas, ter algum cuidado. Opa, não desconectei. Professor, sumiu foi tudo, professor. Ele pediu para avisar que caiu a conexão dele. Avisou no grupo. E aí, gente, como é que vai ser? Pessoal, caiu aqui meu notebook, deu um tilt aqui. Vocês verem aqui, ó. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos, pelo menos. Belezinha? Pessoal, o meu notebook aqui deu um tilt aqui, não sei o que foi aqui. Bom, tá processando aqui.
mas nem por isso nós vamos deixar de conversar um pouco, pessoal. Então, como eu estava dizendo para vocês, né, nós estamos fazendo discutindo esses conceitos iniciais básicos para que a gente prossiga para algumas análises pontuais e alguns casos práticos. Mas, à medida que a gente for discutindo algum desses conceitos, nós vamos fazendo um link prático para que a gente vá se situando. Então, nós estamos vendo aqui a questão dos impostos. Então, nos impostos federais, nós temos o imposto de importação, exportação, IPI, IOF, imposto de renda e o ITR, como vocês já o sabem, né? Os estaduais, nós temos o ITCMD, né? O ICMS e o IPVA, como vocês já o sabem também. E os municipais, nós temos o IPTU, o ISS e o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão entre Pessoas Vivas. Um detalhe extremamente importante, como vocês sabem, você vai vender uma casa ou no caso, um imóvel, e aí você paga, logicamente, um chamado ITBI, que é um imposto sobre, um imposto oneroso, né, de transmissão entre pessoas vivas de bens imóveis, né? No entanto, quando a pessoa falece, a pessoa os herdeiros vão pagar o chamado ITCMD, Imposto sobre a Transmissão Causa Mortes e Direitos, certo? Existe um processamento, eu tenho alguns processos nesse sentido, e aí a gente trabalha junto com um escritório de contabilidade, porque existe todo um procedimento, inclusive eu fui procurado em Juazeiro nesses dias, eu vou entrar com um inventário, será um inventário em cartório, certo? E nós vamos, claro, precisar do suporte de um contador, porque nós temos que recolher aí os impostos, no caso, o ITCMD, sobre a transmissão causa-morte. O que é interessante o detalhe, pessoal, nesse tipo de ação, e aí o cliente ele vai chegar no seu escritório de contabilidade com essa situação, logicamente, é possível, por que não? E ele, eu quero que seja recolhido o ITCMD. Então, é extremamente importante no caso prático, pessoal, no notebook ainda não voltou, pessoal. Vocês devem estar me ouvindo aí, né? Está gravando aqui, inclusive. Estou pelo celular. No caso prático, é importante que tenhamos a orientação de que podemos requerer ao juiz que esse imposto e as demais custas processuais sejam pagas ao final do processo. Por que ao final do processo? Porque, às vezes, se for um patrimônio muito grande, os impostos serão altos, serão bastante significativos, então deve o patrimônio arcar com essa despesa ao final. Então, é extremamente importante isso, certo? E outra, pessoal, um outro detalhe que a gente sempre utiliza claro, que é feita uma avaliação do imóvel, nós sabemos disso, que é feita uma avaliação do imóvel, mas sempre nas primeiras declarações a gente declara um valor um pouco menor, exatamente porque existe toda uma carga de valores por trás aí cobrados em cima do valor do imóvel, tá? Em cima do valor do imóvel. Mas aí você está discutindo, por exemplo, nós estamos discutindo agora os tipos dos impostos, né? Os tipos dos impostos do país, como vocês já sabem, eu tenho certeza disso que vocês já sabem, não tenho dúvida disso, mas talvez não com esse spec, com esse aporte de situações práticas. E aí você diz, mas Luciano, não estou entendendo aí qual é dessa discussão específica, só porque é um imposto? Não, pessoal, não é só porque é um imposto. Também, mas tem mais ainda, que é uma questão voltada para, por exemplo, no futuro você está defendendo a sua empresa e ela está sofrendo uma ação de execução fiscal para que esse empresário pague alguns tributos que não foram recolhidos, seja lá o que for, logicamente, e então ele vai atrás do patrimônio de vocês, ou melhor, do cliente, né? Vai atrás de um imóvel, certo? Claro que se
nesse imóvel, ele fez, por exemplo, transferiu esse imóvel para terceiras pessoas, certo? Para terceiras pessoas, uma das formas também de se fiscalizar e de acompanhar para onde foi a transferência desse imóvel, claro que é também pelos pagamentos, pelo recolhimento dos tributos, que é feito, no caso aí, o ITBI. Então, é uma possibilidade legal. Claro que um advogado ou um procurador bastante atento, ele vai buscar investigar essas situações exatamente para que não ocorra a chamada fraude contra credores, que seria o caso do devedor vir a esconder o seu patrimônio e para não pagar as dívidas para com o fisco. Então, é importante isso dentro desse contexto também que a gente vem analisando. Pessoal, estou tentando aqui entrar no notebook, que facilita bastante ali. Estou restaurando ali tudo, certo? Então, pessoal, nós temos as fontes do direito tributário. E quais são as fontes do direito tributário? Nós temos as fontes do direito tributário. Estou entrando pelos dois agora. Nós temos, pessoal, as fontes do direito tributário. E quais são as fontes do direito tributário? Deixa eu ver se ele restaurou tudo aqui. Opa, tentei aqui. Bora ver se agora vai dar certo. Professor, tenta deixar o teu áudio pelo celular, tava bem mais legal do que pelo computador. Mas aí pelo celular eu não vou ter como projetar algumas coisas, entendeu? Não, só o áudio. Tu desliga o áudio do computador e deixa o do celular aberto, sabe? Ah, show de bola. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Beleza? Ainda. Aí tu desliga o computador, que aí se deixar o dois ligado, fica dando interferência. Ok, pessoal? Mas tá tendo eco. Vocês estão me ouvindo? Professor, é melhor usar o computador mesmo, porque o celular está dando interferência, pelo menos para mim. Está dando interferência. Está equalizando. Teu áudio está desligado. Você tem toda a razão. Bora ver se agora vai. Ok. Pronto, pessoal. Eu não gosto bem de slide, aquela coisa de slide não é muito comigo, não. Eu gosto só de trazer umas imagenzinhas para a gente discutir, né? E aqui nós temos os impostos, vocês sabem, né? Os impostos federais, imposto de renda, IPI, IOF, IPR, imposto de importação, imposto de exportação, os impostos estaduais, ICMS, IPVA, ITCMD, que é a causa morte e doação, que era o que eu estava falando para vocês, essa questão desse exemplo, caso prático, né? Sobre o ITCMD, tem que ter muito cuidado, pessoal, porque além de ser recolhido o imposto que o Estado vai ter que se manifestar nesse processo, então tem que ser recolhido o ITCMD,
também ele não é somente sobre a causa morte, né? Ele é também pela transmissão desse direito. Isso quer dizer que os herdeiros também vão pagar uma cota parte dessa transmissão desse imóvel, tá? Então, é extremamente importante isso aí. Então, existe todo um imposto que é pago por trás dessa transmissão de patrimônio quando falece algum ente. Isso é muito importante, tá? Os impostos municipais, nós temos aí o IPTU, certo? O ITBI e o ISS, Imposto de Serviço. Esse ITBI, como eu falei para vocês, ele é da transmissão entre vivos, ou seja, qualquer transferência de imóvel, o cartório não vai transferir, certo? Sem que seja recolhido esse imposto para o município. Vocês sabem também que, dependendo da localidade do seu imóvel, existe um cartório de registro de imóveis competente, tá? Então, eu fui procurado para fazer um inventário em Juazeiro e eu perguntei onde é o imóvel, em tal bairro. Aí, automaticamente, eu já sei que tal bairro é de determinado cartório de registro de imóvel em função da competência que foi delegada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, especificamente pela Corregedoria. A Corregedoria, exatamente, acho que é isso. Sei que é o Tribunal de Justiça que faz essas concessões aos cartórios, tá? Então, isso é importante também. Por que é importante? Porque vocês, como gestores e gestoras contábeis, necessitam, sabem, precisam saber disso para melhor orientar os seus clientes no seu escritório de contabilidade, tá? Quando a pessoa vem, evidentemente, perguntar, e eu já disse para ela que haverá impostos que serão pagos, né? No caso do ITCMD, a gente faz algumas perguntas também. Dentre as perguntas, se tem menores de idade, se não tem, é uma situação, se tem, é outra, se são todos maiores e quem são os possíveis herdeiros. Por quê? E se estão todos de acordo com a divisão do patrimônio. Porque se tiver menor ou se tiver uma divergência pela divisão do patrimônio, esse processo terá que ser obrigatoriamente judicial. Senão, poderá ser feito em cartório. Mas, por que eu estou fazendo essa colocação? Porque não vai impedir ou não será diferente a notificação ao fisco para o recolhimento dos impostos. Isso é muito importante. Então, judicialmente ou extrajudicialmente no cartório, isso, logicamente, estou falando da parte prática, será notificado a Fazenda do município, do Estado e da União. E por que é feito essa notificação especificamente sobre o ITCMD ou, quem sabe, em relação a outros tributos do país? Por que vocês acham que é feito essa notificação ou intimação da Fazenda do município, da Fazenda do Estado e da Fazenda da União? Por quê? Eu estou falando especificamente em uma situação prática, não digo nem hipotética, mas verdadeira, de falecimento de um dos entes, de marido e mulher, faleceu um, tem filhos, 2 filhos, e não tem menores, e então, ou no cartório ou na justiça, é feito e requerido, é obrigatório, é norma, tem que ser notificado a Fazenda do município, do Estado ou da União. E por que vocês acham que tem que ser feito isso? Seria somente para recolher o TCMD? É isso? Para que o governo saiba de onde veio aquele bem? E mais, pessoal? O que vocês acham? Por que é feita essa notificação? Isso envolve a profissão de vocês, pessoal. Também, necessariamente. Pessoal, eu tenho um carro... Não vou não, porque eu não vou colocar que eu vou morrer, né? A e B. Aí, B, senhor ou senhora faleceu, tá? Tinha um veículo no nome dele, um automóvel, tá? Tinha imóveis, tá? Tinha imóveis. Tinha um veículo e tinha imóveis, casas, apartamentos.
é feita a notificação à Fazenda do município, do Estado ou da União, exatamente, especificamente e somente para que seja recolhido o imposto chamado ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa, Morte e Doação de Qualquer Bem e Direito. É verdadeiro ou falsa essa situação? O que vocês acham? Preste atenção, vou repetir. É notificado os 3. Pronto, são notificados 3. Pronto, então eu vou dizer mais ainda, para o Daniel, foram notificados. Eu vou repetir a situação. Faleceu, tem A e B casado, faleceu A ou B, tanto faz. Tem 2 filhos, 3, 4, não importa. Pelo menos para questão, nesse caso, prático. E eles têm carros, 2, 3 carros, tem 2, 3 imóveis, não importa a quantidade, e estão todos registrados no nome deles. Não importa se no cartório ou na justiça, tem que ser notificada a Fazenda do município, do Estado e da União. Por quê? Porque será recolhido especificamente e somente o chamado ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa, Mortes e Doação de Quaisquer Bens e Direito, que é um tributo, imposto estadual. É verdadeiro ou falsa essa situação? O que vocês acham? Aí chegou o cliente no escritório de contabilidade de vocês e colocou essa situação. Sim, doutor, meu contador, meu gestor contábil, minha gestora, aconteceu essa situação. Que possíveis tributos ou impostos eu posso pagar? Aí você vai dizer, você só vai pagar o chamado de ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa, Morte e Direito. É verdadeiro ou falso isso aí? Desculpa. Creio eu que seja verdadeiro. Quem mais? Quem mais? Pelo fato de que o Mas governo ele só quer arrecadar imposto. Quem mais? Mas não tá no nome dos dois e só um morreu? Sim, mas tem que ser feita a partilha, né? Aí pelo direito hereditário, logicamente que dependendo do tipo de união do casal, a companheira ou companheiro, o esposo ou a esposa, vivo, né? terá uma porcentagem do patrimônio, o restante será dividido com os filhos, certo? Isso aí é tranquilo, certo? Mas ele vai pagar somente o chamado ITCMD, é isso? Está lá no escritório de contabilidade de vocês, e aí? Eles estão me consultando. Pessoal, as nossas avaliações serão desse jeito, viu? Não tem que decorar nada, tem só que ir pela lógica. Qualquer coisa a gente olha na legislação, é para isso que existe a lei, para a gente olhar. Não é? A gente precisa decorar a lei, conversa é essa. Quando eu tiver uma dúvida, a gente vai lá e olha. É assim que funciona na prática. Meus queridos e minhas queridas, doutores e doutores, vocês estão esquecendo o seguinte detalhe. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? O senhor disse que vai notificar as três fazendas, mas se o ITCMB ele é de competência só estadual, então por que é que notifica as outras duas? Obrigatoriamente a lei manda notificar as outras duas. Aí eu gostaria de saber agora, quem está falando é Roberto? Eu não estou vendo aqui. Ou quem foi que falou? Daniel. Ah, Daniel, desculpa, Daniel, é porque não dá para ver aqui, tá? Perdão. A lei manda notificar as 3. Aí a pergunta agora foi boa, Daniel. E por que eu vou notificar os outros 2? Aí é a pegadinha. Para que seja constatado qualquer que seja dívida no nome da pessoa, não é não, professor? Quem falou foi Roberto, né? Pessoal, Isso. Eu disse o seguinte, olha só que coisa fantástica aí, né? E se o casal que estava vivo, faleceu um, está com 3 anos que não paga IPTU. E aí, doutor? IPTU é imposto de quem? IPTU é municipal.
municipal. E se também ele não estava pagando o IPVA? Estadual. Estadual. Além do ITCMD, que é o Imposto sobre a Transmissão, ou seja, que é o Imposto sobre a transferência de patrimônio de uma pessoa que morreu para as outras, e vai dar propriedade. Existem os requisitos da propriedade. Né? Quais são os requisitos da propriedade? São todas as possibilidades legais, é o direito que te assegura de usar, gozar e dispor da coisa real. Eu posso usar como bem entender, gozar, ou seja, usufruí-la como bem entender, e posso dispor, eu posso transferir. Se eu não tiver esses 3 requisitos da propriedade, eu não sou dono da coisa. Eu posso só ter a posse da coisa. Eu posso ter a posse da coisa, e a coisa que eu estou falando de forma generalizada, coisa real, material, certo? Eu tenho a posse deste celular. No entanto, eu posso usar e gozar, ter usufruto dele. Mas eu não posso vender, dispor, por quê? Porque ele não é meu. Eu apenas tenho, pertence, hipoteticamente, a meu irmão, não é o caso. Certo? Então, eu não tenho a propriedade sobre ele, eu tenho a posse. Né? Então, veja bem, é oficiado as 3 fazendas, porque o município, através da sua fazenda, vai verificar se aquele imóvel está em dias com o IPTU. Senão, o município vai se habilitar para poder pegar os impostos, a tributação voltada para o IPTU. Tem um caso prático desse, aconteceu do mesmo jeito, certo? O município se habilitou e ele vai ter resolvido o IPTU. E depois também não vai ser transferido o imóvel se não for pago todos os impostos. Mesma coisa em IPVA. Como é que você vai transferir um veículo de propriedade se existe débito de IPVA? Certo? Então, extremamente importante esse detalhe, e é oficiado a Fazenda Municipal, Estadual e Federal dentro dessa análise dos impostos, certo, pessoal? Não adianta só a gente ler o conceito. Ler conceito, vocês pegam lá no Milhão Digital e leem. É a coisa mais simples do mundo. É a coisa mais simples do mundo, certo? Mas a gente precisa contextualizar as entrelinhas e as particularidades que é a vida prática que vai nos trazer, certo? Então, quando chegar lá no seu escritório de contabilidade e a pessoa trouxer uma situação que não é difícil de acontecer, vocês sabem disso, vamos verificar, certo? Se tiver tributos a serem pagos à União, etc. e tal, ou ao município, deverá ocorrer o devido recolhimento. E outra também, por exemplo, a pessoa que faleceu poderia ter um patrimônio significativo, ele poderia estar devendo imposto de renda também, doutor e doutora. Ele podia ter débito de imposto de renda. Então, União. Tá? União também. Tá? Então, nós temos aqui algumas outras. Já falamos aqui, é cobrada a partir da ocorrência do fato gerador, já falei para vocês, certo? Então, ok aqui. Pergunta mais sobre esses exemplos, pessoal, para a gente contextualizar mais ainda esse exemplo. Se tiver alguma outra coisa, senão a gente vai aqui para discutir as competências voltadas para a legislação propriamente dita, e aí a gente adentra de forma bem objetiva nas fontes do direito tributário. Agora, quando a gente contextualiza, pessoal, dentro dessa possibilidade de cobrança do município, do Estado e da União, é importante nós termos a consciência que isso decorre de todo um impositivo legal, de toda uma competência legal, pessoal. De toda uma competência legal, tá? Mas por que nós temos no município IPTU, ITBI e ISS? Está lá na Constituição de 88.
E outra, isso decorre que, por exemplo, o município ele pode ter, inclusive, o seu código tributário, tá? Mas o município pode ter um código tributário, pode disciplinar sobre o tributo? Sim. O Estado pode disciplinar sobre o tributo? Sim. A União pode disciplinar sobre o seu tributo? Sim, dentro da sua esfera de competência. Dentro da sua esfera de competência. Quando a gente adentrar nas limitações ao poder tributar, nós vamos ver as possibilidades ou não de um ente da federação cobrar um imposto, um tributo de outro ente, ou seja, Estado, município, município, Estado, União, Estado, Estado, União, município, ou vice-versa, e existem algumas isenções entre os entes da federação. Não para tudo, mas há algumas isenções, tá? Algumas isenções. Então, por exemplo, o prédio da Receita Federal de Juazeiro do Norte ela não paga IPTU, não paga IPTU, porque a Constituição proporcionou um benefício maior constitucionalmente, tá bom? Então, dentro dessas competências, ela está prevista também na legislação, que são as competências entre os entes da federação. Entre os entes da federação. Oi? Alguém falou? Não. Então, dentro dessas competências dos entes da federação, deixa eu ver se já está chegando aí para vocês. Vocês estão vendo aí? Dentro dessas competências... Não, a gente não está vendo. Espera aí, deixa eu ver aqui, porque você não foi. Deixa eu só ver aqui, tem uma colocação aqui, pessoal. Seria o meu caso de viúvas que não pagam? Viúvas que não pagam, elas não pagam o que, Júnior? Especificamente. A legislação mudou, viu? Não. A legislação ela mudou dentro dessa perspectiva. Dentro dessa perspectiva. Isso era um benefício que tinha, mas houve alteração na legislação, doutor. Professor, eu não entendi muito bem esse caso. O senhor pode explicar de novo qual é o procedimento a ser feito? Beleza. Tu falou sobre esse último que eu disse, não é isso? Pronto, deixa eu projetar aqui novamente, pessoal. Bom, eu vou só comentar aqui. Nós discutimos a seguinte situação, foi Maria Clara, né? Primeiro, nós temos os impostos do município, do Estado e da União, certo? Nós sabemos disso. Dos municípios, nós temos IPTU, ITBI e ISS. Do Estado, ITCMD, ICMS e PVA. Da União, nós temos o Imposto de Importação, de Exportação, IOF, IPI, Imposto de Renda e o ITR. Certo? Então, essa é a competência tributária dos entes da federação, município, Estado e União, ou seja, o Estado não pode cobrar IPTU, por quê? Porque o IPTU é do município, tá? Assim como o IPTU, o município não pode cobrar IPVA dos veículos, por quê? Porque é um tributo, é um imposto do Estado, e por aí vai. Tá? E onde está isso? Está na principal fonte do direito tributário, que é a Constituição de 88. Então, dizer só isso não é suficiente, eu não estou satisfeito. A gente trouxe um caso, certo? E o caso seria, chegou no seu escritório de contabilidade, uma senhora, o esposo faleceu há pouco tempo, certo? Há pouco tempo, digamos, há uns 15 dias, há uns 30 dias, porque você tem que fazer, evidentemente, tem um atestado de óbito, no prazo legal, inventário até 60, por aí vai, certo? E aí ela fez a seguinte pergunta. Eu fiquei sabendo que eu tenho que pagar um imposto quando entrar com o inventário em função da morte do esposo. É verdade? Sim.
ela não é obrigada, ninguém é obrigado, pelo menos o leigo não é obrigado a saber qual é o tipo de imposto. Agora, o pessoal da área jurídica e o pessoal da área tributária, da área contábil, os contadores, é o mínimo e o básico do básico e não se decora. A gente sabe, né, que é o chamado ITCMD, Imposto sobre a Transmissão Causa-Morte. Beleza. E esse é um imposto do Estado. Aí, a senhorazinha perguntou para você, contadora, gestora contábil, ou o senhor, mas eu só tenho que pagar esse imposto? Aí é a pergunta, aí é o detalhe. Certo? E pelo que a gente já, logicamente, já discutimos, a resposta é depende. Depende. E aí você faz as seguintes perguntas. O IPTU está pago? Não, minha filha, ele está com uns 2 anos que ele não paga. E a senhora tem carro? Tenho 2 carros, etc e tal. E o IPVA está pago? Não, está com... O ano passado ele não pagou, não. O ano passado ele não pagou, não. Aí a sua resposta é assim, olha, além do chamado imposto sobre a transmissão causa-morte, que é para o Estado, vai ter que ser pago também, retirado do patrimônio, o IPTU e o IPVA. Por quê? Porque é débito. Porque quando a gente entrar com ação judicial ou extrajudicial no cartório ou na justiça, é obrigatório, por lei, ser notificado, intimado o município, a sua fazenda, o Estado e a União. E quando fizer isso, eles vão lá ver que tem débito. E aí eles vão entrar com uma petição na justiça, ou no cartório, dizer, olha, tem que ser recolhidos esses impostos. A pessoa que vai herdar tem a opção de recolher antes, e aí libera o patrimônio, ou dizer, olha, eu não tenho dinheiro, eu quero vender no final o patrimônio para pagar. Então, é possível isso. Entendeu, Maria Clara? Entendi, professor, muito obrigada. Agora eu entendi, é porque se você tiver com algum débito, né? Aí você tem que arcar antes de... Antes ou depois, depende, entendeu? Pode ser antes ou depois. Você pode resolver tudo o dinheiro. antes. Não, é possível. Se tem uma pergunta. Nesse caso aí, a gente poderia só requisitar certidões do Estado, município e União, não? Que comprovaria algum débito? Com certeza, com certeza, com certeza. É esse procedimento antes de investigação que é feito, entendeu? Porque se tiver débito, automaticamente o patrimônio não vai ser transferido. Não vai ser transferido, certo? E até o cartório e a justiça até pede isso aí, entendeu? Mas aí ela vai notificar se tem algum interesse, alguma outra coisa, porque isso aí é uma norma legal, e os cartórios e o juiz, ele é obrigatório, ele é obrigado, entendeu? Não é facultativo, não. Ele não pode optar em não fazer isso. Ele tem por obrigação fazer isso. E a gente sempre recolhe as certidões, mas sabendo que, tendo, vai ter que ser pago. E aí o mote, Roberto e demais colegas, e Maria Clara e demais colegas, o mote é exatamente, o ponto aí é exatamente a boa orientação ao seu cliente. A boa orientação ao seu cliente. Porque você já pensou se você diz o seguinte, que ele só tinha que pagar esse imposto pela morte, né? Transmissão, pela transferência causa morte, e aí depois tem mais, aí o que é que a gente vê na prática, na militância? É o cliente que começa a dizer, aquele profissional ali não é bom não. Por quê? Porque eu não sabia que eu tinha que pagar isso. É a verdade, pessoal. É a verdade. Na prática, é a verdade, sim. É a verdade. Certo? Então, dentro dessas competências, pessoal, pode ficar à vontade de perguntar. Por que isso ocorre, essa competência? Vamos ver se vai dar certo agora aqui.
bem rapidamente. Professor, como é que é comunicado aos três? Mediante ofício. Não, mediante ofício. Carta oficial, entendeu? Documento oficial. É encaminhado, tramita o inventário tal, sobre os patrimônios tais. É encaminhado uma cópia do processo, entendeu? Do procedimento, junto. Entendeu? Entendi. É comunicado com a R, e tudo bem direitinho, entendeu? Apesar que hoje em dia, pessoal, é tudo virtual, né? Porque as fazendas, elas têm os seus meios oficiais e é comunicado via sistema. Por exemplo, o Estado, claro, depende muito do município também, né, pessoal, vocês sabem, né, das dificuldades, mas o procurador do Estado, ele é nomeado, ele é pelo próprio sistema do Tribunal de Justiça, ele automaticamente já vai para lá e ele então, agora vocês estão vendo aí. E por que isso ocorre, pessoal? Por causa das competências, certo? E aí nós temos que ver aí, pessoal, 3 tipos de competência. A competência exclusiva, que, ou seja, ela é indelegável, somente pertence a um ente, que é, no caso aí, a União, né? E está lá no artigo 21, que trata apenas de questões materiais, ou seja, assuntos administrativos, financeiros e políticos, de forma geral, é da União, só ela tem essa competência. E a União, ela tem uma competência chamada privativa, que, a princípio, a palavra privativa, a gente pode entender que é só dela, mas, legalmente, ela pode transferir essa competência para que o Estado ou o município discipline, certo? Emita uma norma, uma lei sobre isso. E é privativo da União, com a possibilidade de ser delegada, a discussão de qualquer direito no âmbito civil, qualquer direito da água, direito penal, agrário, comercial, consórcio, espacial, direito do trabalho, eleitoral, desapropriação, processual, informática, marítimo, energia nacional, trânsito e transporte e aeronáutico. É uma competência da União, ou seja, só ela, em tese, pode emitir uma lei sobre essas situações, mas ela pode delegar através de uma lei complementar. Isso quer dizer que outros órgãos também poderiam, desde que tenha autorização da União. Tá? Mas aí chega no que a gente, o nosso ponto aqui, da nossa área tributária, existe uma chamada competência concorrente. Isso quer dizer que independe, tanto o município, como o Estado, como a União, elas podem ter, por exemplo, seu próprio código tributário, pode emitir lei sobre orçamento, pode disciplinar o sistema penitenciário, que a gente sabe que temos no Estado, pode disciplinar e emitir lei sobre o direito, sobre situações de urbanismo, financeiro e econômico. E aí a gente chega exatamente ao tributário, e aí a gente compreende o porquê que o município tem o seu código tributário, o porquê que o Estado tem o seu código tributário e a União tem seu código tributário. Agora, sabendo que o código tributário, por exemplo, do município, ele vai tratar de quê? Ele vai tratar do imposto de renda? Não. O Código Tributário do município, ele vai tratar sobre o IPVA? Não. O Código Tributário do município vai tratar do IPTU, do ITBI e do ISS. E assim o Estado dos seus e a União dos seus, certo? Extremamente importante isso aí. Então, isso decorre em função de uma chamada competência concorrente entre os entes da federação, certo? União, Estado e município, que possibilita essas situações, certo, pessoal? E aí a gente chega aqui, pessoal, nas nossas chamadas fontes do direito tributário. E o que é que embasa, o que é que fundamenta, por exemplo, a exigência do fisco para
a exigência do fisco para, por exemplo, por não ter o nosso cliente cumprido uma obrigação acessória, e aí vocês sabem, por exemplo, dentre as várias obrigações acessórias tributárias, nós temos a emissão da nota fiscal, então ele não cumpriu com esse requisito, né, uma obrigação acessória, a emissão de nota fiscal, a aplicação de uma penalidade, uma multa, a multa será transformada numa obrigação principal, e aí a obrigação principal é que vai ocorrer aquele chamado lançamento e a constituição definitiva do crédito tributário. Se eu não pago, o ente da federação, a Fazenda, me executa, ação de execução fiscal, tomo meu patrimônio para pagar o fisco, né? Isso decorre de quê? Isso decorre da lei, da legislação, das fontes do direito tributário, as fontes que fundamentam tudo isso aí, tá? Então, é de fundamental importância essa discussão das fontes. E aí nós temos a Constituição Federal, que é a lei maior do país, certo? E aí nós sabemos também, pessoal, que a Constituição Federal ela foi emendada, ou seja, várias outras... Agora, nós precisamos também compreender que a Constituição de 88, ou seja, 1988, ela ocorreu... Opa, tem alguma pergunta aqui? Então, esse registro de que há débitos pendentes consta na certidão negativa. Veja bem, o Júnior está perguntando assim, então esse registro de que há débitos pendentes consta na certidão negativa. Júnior, eu e demais colegas, eu utilizo a denominação registro como sendo o lançamento para a constituição definitiva do crédito tributário, porque alguns autores chamam de inscrição no lançamento para a constituição do crédito tributário. O que é que você tem antes? Ocorreu o fato... Nós vamos ver com mais detalhes, pessoal. Existe a lei só dizendo as possibilidades de cobranças instituindo o tributo. Tá? Caminhando mais um pouco, por exemplo, no imposto de renda, eu ganhei um pouco a mais no mês. Então, quando eu ganhei R$1 a mais do teto, existe o teto, logicamente, né? O teto, ocorreu a chamada, o momento do fato que gerou o vínculo entre o sujeito ativo, que é o fisco, e o sujeito passivo, que é o contribuinte. Certo? Então, ocorreu o fato que gerou, o fato gerador da obrigação tributária. Nós já temos, o fisco já pode me executar? Não, pode não, ainda não. É possível que a gente tenha aqui outros mecanismos, como uma possível exclusão desse crédito tributário, pode ocorrer uma série de coisas. Aí o que acontece, Júnior? O que acontece? Ocorreu o fato gerador, nós temos uma obrigação tributária, uma OT. Nós já temos um crédito tributário? Não, nós não temos o crédito tributário ainda, nós temos uma obrigação, uma possibilidade. Uma possibilidade, tá? Então, a Fazenda, quando eu digo Fazenda, município, Estado da União, ela tem que praticar um ato aqui, um ato. Esse ato eu chamo de registro. Por quê? Porque alguns chamam de inscrição. Eu não chamo de inscrição, chamo de registro. É um procedimento administrativo que ele pega isso aqui e lança nos seus sistemas próprios. E aí, quando ele lançou, é o chamado lançamento, existem várias modalidades de lançamento, nós vamos ver, constituiu o crédito tributário. Aí nós temos o crédito tributário. Aí, com esse crédito tributário, temos várias outras possibilidades legais e administrativas para vocês, contadores e o jurídico, fazer com que o nosso cliente não pague, certo? Legalmente. Temos o crédito tributário.
Ultrapassado isso aqui, com a constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento, o que é que vai ocorrer, Júnior? Vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a inscrição na dívida ativa, DA. Depois daqui vai ter a inscrição da dívida ativa. Aí, com essa inscrição da dívida ativa, Júnior e demais colegas, é emitido a chamada CDA, Certidão de Dívida Ativa. É essa certidão que é executada mediante uma ação de execução fiscal para ir atrás do patrimônio do nosso contribuinte. Eu me fiz entender, Júnior? 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 Foi você que perguntou. Então, o Júnior perguntou o seguinte, então esse registro de que há débitos pendentes consta na certidão negativa, né? Tudo bem, os débitos vão estar na certidão negativa. Eu só fiz esse ajuste aí quanto ao nome registro, para não confundir quando eu estiver falando aqui no lançamento, beleza? Pelo amor de Deus. Só para a gente diferenciar, beleza? Então, sim, então nós precisamos da legislação. E aí nós temos a Constituição Federal. E por que nós temos a Constituição Federal? Nós temos a Constituição Federal porque as constituições elas são oriundas de um momento de instabilidades e de conflitos em uma sociedade, em uma nação. Então, em 1988, digamos que nós tínhamos, sei lá, 150 milhões de brasileiros. Em outras palavras filosóficas e ideológicas, estavam reunidos numa praça ou num grande espaço todos os 150 milhões de brasileiros. É assim que a teoria geral do Estado também assim estuda, né? PGE. Esses 150 milhões de brasileiros resolver, é o chamado poder originário. Somente esse poder originário pode conceder direitos e retirar direitos de uma pessoa. Somente esse poder originário pode, inclusive, dizer que você não tem mais nenhuma propriedade. Somente esse poder originário. Tá? E somente esse poder originário que poderia dizer que você não tem direitos adquiridos para algumas coisas e para outras sim, para outras não. Somente esse poder originário, é o poder supremo de uma nação. É o poder supremo, o poder originário. Tá? E eles resolveram, então, instituir uma norma suprema. Eles falaram uma norma suprema. Tá? Que nenhuma outra norma pode bater de frente com ela, que ela será expurgada do ordenamento jurídico. Certo? E, para isso, muitas outras normas foram incorporadas, né? Acabou sendo recepcionadas. Uma delas, o Código Tributário Nacional, que é de outrora, nós sabemos. Tá? Então, a Constituição é extremamente importante, é a principal fonte do direito tributário. Ela tem esse procedimento específico da sua Constituição e ela tem também a possibilidade, pela própria Constituição prevê, de ser emendada, de ser ajustada por um poder que é o chamado poder derivado dos nossos representantes, que tem que cumprir requisitos legais, está lá na Constituição, ser aprovados em 2 turnos, vai ter uma emenda à Constituição para mudar essa norma suprema. Em alguns dispositivos legais, porque existem umas chamadas normas de pedra, ou chamadas pétreas, que não podem ser nunca modificadas pelo poder originário, pelo poder derivado. Só o poder originário é que pode modificar as cláusulas pétreas, que estão, por exemplo, os direitos e deveres da população, de todos nós, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, e outros direitos que tem, também são cláusulas pétreas. Tá? Então, algumas normas podem ser modificadas, e aí nós temos as emendas à Constituição, certo? Posteriormente, nós temos as chamadas leis que vêm complementar a Constituição. A própria Constituição diz, lei complementar vai disciplinar isso aqui, certo? E o que é interessante é que o Código Tributário Nacional,
que é de outrora, que tinha sido criado lá, mediante um procedimento comum, foi recepcionada pela Constituição com uma força constitucional e foi denominada como sendo uma lei complementar. Se vocês verem por aí, em qualquer exame de suficiência, concurso, o Código Tributário Nacional é uma lei ordinária. Mentira, ela é uma lei complementar. Ela é uma lei complementar porque ela foi recepcionada pela Constituição Federal de 88 como uma lei complementar. Certo? Logo em seguida, nós temos as leis ordinárias. Logicamente que lei complementar, que complementa a Constituição, ela tem requisitos legais para ser emitida. E nós temos logo em seguida também, como fonte do direito tributário, as leis ordinárias. Tá? As leis ordinárias ela têm também requisitos, mas é menor do que os outros. As leis ordinárias, é possível nós termos leis que criam alguns tributos no país, certo? Disciplinam alguns tributos no país, certo? Abaixo, ou não diria abaixo, mas concomitante, nós temos algumas possibilidades de que o Congresso Nacional pode autorizar o presidente da República, mediante lei delegada, a disciplinar alguma matéria de um âmbito tributário ou alguma outra matéria em nome do Congresso Nacional, chamada leis delegadas, delega para o presidente da República, certo? E o presidente da República, ele pode emitir, ou instituir, ou, entre aspas, criar uma norma impositiva, que é denominada de medida provisória. Quando a gente estiver analisando as limitações ao poder de tributar, vocês vão se deleitar quando a gente estiver discutindo as medidas provisórias no âmbito tributário. E aí foi emitida a medida provisória aumentando as alíquotas do IPI, imposto de renda. Pode ou não pode? Tem validade por quanto tempo? Né? Entra em vigor imediatamente só no próximo semestre, no próximo exercício financeiro. Próximo exercício financeiro. Então, isso aí nós vamos ver com bastante... chega um deleite, assim, essa matéria, sobre as limitações ao poder de tributar, e a gente vai aprofundar as medidas provisórias nesse contexto. Né? Em seguida, nós temos a possibilidade de termos no nosso ordenamento jurídico os chamados tratados internacionais em matéria tributária, algum disciplinamento em matéria tributária, quando aí há alguma regulação, isso ocorre muito nas fronteiras, né, nesse âmbito tributário, então é possível, logicamente que um tratado ele tem que seguir alguns trâmites legais, certo? Um tratado internacional, exceto alguns no âmbito dos direitos humanos, que tem a sua vigência imediata no país, que a Constituição autoriza, mas alguns tratados eles têm que seguir um trâmite legal perante o Congresso Nacional, e aí tem que ter uma aprovação para poder, então, entrar em vigor, logicamente, tem um procedimento específico também, certo? Aí nós temos algumas normas que são mais para disciplinar as casas legislativas, como, por exemplo, nós temos os decretos do Poder Executivo e temos também os decretos de regulamentos do Poder Legislativo. O que é interessante, doutores e doutoras, né? Porque as medidas provisórias elas têm validade, a gente vê isso muito na televisão, né? Caducou a medida provisória. O presidente da República emitiu uma medida provisória que tem um prazo de validade, a gente vai ver os prazos, 60 a 120 dias, alguma coisa assim, a gente vai ver com mais detalhes. E aí ela caducou, ou seja, perdeu a sua validade, né? Logicamente, vocês viram, vigência, validade e eficácia lá. Eu acho que vocês pagaram estruturas do direito, né? Senão, não sei qual agrado que vocês estão, mas eu lembro que o Mário Vitor estava comigo, sabe que eu falei isso, lá em estrutura do direito. E então deixou perdeu a eficácia, a validade essa medida provisória. E os direitos que foram criados e são válidos nesse percurso? O início da medida provisória perdeu a validade. E os direitos, como ficam? Esses direitos serão disciplinados por decreto legislativo do Congresso Nacional. O Congresso Nacional. Exatamente, os decretos
Medida provisória, estava falando, né, Júnior? Medida provisória é o antigo e famoso decreto-lei do tempo antes de 88. Então, nós temos os decretos do Executivo e temos os decretos do Legislativo dentro das perspectivas. Né? São atos exclusivos dessas casas específicas. E, em geral, nós temos aí, essas são as fontes do direito tributário. No entanto, meus queridos e minhas queridas, nós temos que nos situar nas denominações que vocês vão ver aí nos concursos e nos... Bora ver se vai dar certo. Bora. Pronto. E aí, para fechar essa nossa questão das fontes, que são extremamente importantes, tá? Pessoal, não espere que eu pergunte assim. Pessoal, qual é o conceito de fontes do direito tributário? Não vai ter esse tipo de coisa, não, viu? Nem espere esse negócio, não. Que é fácil demais. Nada disso. Não, quer dizer, tudo vai ser fácil. Mas vamos para casos práticos, né? Para que a gente pense e aplique a logicidade, né? Então, pessoal, só para fechar, e aí nós vamos posicionar todas essas fontes que nós falamos agora há pouco. Então, nós temos as fontes chamadas materiais e as fontes do direito tributário denominadas de fontes formais. Né? Então, as materiais, elas referem-se àquelas fontes do mundo real, propriamente dito, né? Então, as normas que falam sobre natureza econômica, né? Proprietários de imóvel, prestação de serviços, certo? Então, como diz aí o nosso conceitozinho, são acontecimentos sobre os quais haverá incidência tributária, conhecida como os fatos geradores, são as chamadas fontes materiais, essa é a denominação específica. Né? As fontes formais, pessoal, aí a gente tem as primárias e as secundárias. Olha como ficou melhor da gente posicionar depois que eu falei nelas, né? As primárias são as primeiras, certo? São as primeiras principais fontes do direito tributário, elas são formais, elas têm um procedimento específico para a sua constituição, certo? Propriamente dito, certo? São atos normativos, certo? Então, nós temos a Constituição Federal, as emendas constitucionais, as leis complementares, delegadas, certo? Essas são as fontes primeiras. Ela tem uma formalidade, né? E temos as secundárias, como eu falei para vocês, aquelas que vêm como desdobramento, por exemplo, os regulamentos, os decretos regulamentares, que vêm regulamentar uma lei primária. A secundária, ela vem regulamentar por exemplo, uma lei ordinária que disciplina uma determinada norma tributária, criou uma norma tributária, mas ela não diz como é que são os procedimentos de sua cobrança. Ela remete a um decreto regulamentar ou a um regulamento específico. Então, aplica-se a secundária para disciplinar a primária, mas elas são fontes formais propriamente dito, né? Propriamente dito, né? Então, é muito importante isso aí, né? Para que a gente possa alocar essas fontes conforme a gente discutiu. Formais, ela tem um procedimento legislativo específico, cria a norma. Secundária, ela disciplina, em outras palavras mais claras, certo? Está em segundo plano. E as materiais, elas tratam exclusivamente de naturezas econômicas, dentro do direito tributário, dentro das fontes do direito tributário, tá? Dos procedimentos propriamente ditos. Tá? Então, somente para que a gente se posicione dentro desse contexto das fontes do direito tributário. Pessoal, então deixa eu ver se eu faltei alguma coisa aqui, é porque eu falo demais pelos cotovelos. Eu sei, pessoal.
Pessoal, perguntas, discussões. Nós vamos adentrar. Falei das competências, falei sim, estou só revisando aqui, pessoal. Eu não gosto de ler muitas coisas. Falei das competências, falei dos impostos e falei também do tributo, seus desdobramentos. Falamos na aula anterior sobre um pouco do histórico, né, da necessidade e importância de pagar o tributo e contextualizamos com casos práticos. E a nossa próxima discussão, logicamente, está para as limitações ao poder tributar, onde nós vamos discutir imunidades, incidência e não incidência. Eu coloquei pelo nosso plano de aula, pessoal, olha só como é maravilhoso. Eu coloquei 3 dias só para limitações do poder tributar. Tomara que dê. Porque nós vamos destrinchar as limitações ao poder tributar com casos práticos, com contextualizações. Opa, temos aqui. Bora ver aqui. Que é isso, Jorge? Não tem a ver aqui não, garoto. O garoto ou garota? A garota. Garotinho. Não, pessoal, vai ser bem tranquilo. Vocês viram lá que a parcial já está lá, né? Está lá, parcial, mas ela depende das nossas discussões até lá. É isso, pessoal, tem nem perigo, não é nada. Vocês vão ver como são. Deixa eu parar aqui de gravar, pessoal. Ok.